Boa tarde, fechamento de mercado do milho, soja e boi gordo. A gente faz isso aqui todos os dias e na sexta-feira a gente vai estar trazendo o fechamento da semana, cara. E que semana, hein? Apesar que, olha só, né, no milho a gente teve uma pequena movimentação, não foi tanta coisa. Eu até esperava que hoje, depois do payroll, ele fosse trazer um movimento até mais de tendência, né? Mas não, ficou na mesma coisa. Continua ali dentro do range preso, tá bom? Mas antes, para você que está aqui pela primeira vez, eu peço que você curta o vídeo, siga o canal, faça um comentário para que o YouTube consiga levar esse vídeo para mais pessoas, que é assim como você gosta de acompanhar as oscilações do preço através da análise gráfica. E a gente faz isso aqui diariamente. Falando do milho, soja e do boi, milho no semanal está terminando a semana com um movimento bem pequeno, né? Ele ficou preso aqui entre nesse momento está 53,21, mas ele não passou de 54,20 e não perdeu 52,95, né? Ficou preso esse rangezinho mínimo mequetrefe sem vergonha. Então ele ficou aqui preso dentro desse range e a gente está com esse desenho ali que é a possível reação que teríamos caso o preço sair de dentro dessa lateralização, tá? Isso no semanal. Agora no diário, veja que aí o movimento de ontem e hoje, né, bem pequeno mesmo. Pode ser que com os movimentos de agora para frente, de plantio, essas coisas, a gente possa ver uma melhora nas oscilação no preço, né? Apesar que eu estou até lendo no cantinho aqui, né? 4 horas atrás, os noticiários soltando, né? Futuros do milho começam essa sexta subindo nas bolsas, né? Aí depois do almoço já caiu tudo, já devolveu tudo. Ou seja, só trocou o contrato, ficou no 0 a 0 e pronto. Nesse momento, o milho a 0,19 de alta, muito pouco, né? E a gente segue acompanhando. Vamos dar uma olhadinha lá na soja. Né? Os futuros de soja, eu vou pegar aqui em reais. Né? Estou até acompanhando a ideia de que ele poderia sair daqui dessa lateralizaçãozinha aqui, rompendo essa linha, essa resistência amarela, tá? Ó, deixa eu ajeitar a tela aqui para a gente acompanhar. Então, a soja no semanal, o que a gente estava falando? Depois dessa grande queda que ele teve aqui, obviamente ele ia estacionar e ficar ali, só que com esse movimento de fundo mais alto, que é um padrãozinho de reversão, eu confesso a vocês que eu pensei, agora ele vai romper o que? Essa linha amarela, essa resistência, porque isso é um padrão de reversão, e ele conseguindo romper isso daqui, ele pode buscar a média de 50 aqui em cima, ou seja, ele está numa situação que se ele romper os 68, 50, 69, ele pode buscar lá os 73, tá? Pode ir acima disso? Lógico que pode, tá? A gente está falando é o passo a passo, porque para ele chegar lá no 79 ele tem que passar ali pela média de 50, então ali é um obstáculo, certo? Isso não aconteceu essa semana, eu até me imaginei que poderia, com a série de informativos, indicadores que a gente tinha, poderia trazer alguma força para o ativo agro de soja e não fez, tá? Então veja que hoje ele abre, chega a bater lá naquela resistência do 68,58, tá? Ele chegou lá no 68,58 e acabou já devolvendo todo o movimento, tá? Agora em 67,74. Muito provável que termine o dia por aí. Então, semana que vem a gente vai assistir se isso vai conseguir um movimento maior. O detalhe aqui está o seguinte: para ele romper essa região, para ele romper essa resistência amarela que eu desenhei, ele está muito longe das 50 ainda para criar esse tipo de força, tá? Então esse pode ser o motivo dele parar e ficar ali esperando a média chegar, tá bom? E aí pode ser que ele desenhe ali, não muito bonito, mas dá para entender, uma espécie de cup handle, né? É uma xícara, esse padrão de movimento de preço, que nada mais é que um movimento muito constante dentro da análise técnica, né? Mas aqui eu acredito mais nesse movimento que eu estou comentando, que esse fundo mais alto, essa lateralização por cima das 50, ele rompe essa resistência, confirma ela e busca aqui no diário, seria a média de 200,
que é a mesma coisa da média de 50 lá no semanal. No H1, né, só para a gente ver mesmo o movimento, né, dá para ver um pouco mais limpo, né, o movimento. Então olha só para você ver, ele abre com gap de alta, bonito, né, esse gap de alta, bateu lá na resistência e devolveu tudo, e continua devolvendo, e pode ser que ele feche não vou falar que feche o gap hoje, porque ele está bem grande, né, ele teria ainda que preencher esse movimento aqui, ó, toda essa região, e aí dentro dessa região tem a média de 200, né, mas não é impossível disso acontecer, visto que está um comportamento dos últimos 3 dias muito parecido, né? Gap de baixa, tal, fecha o gap, desce, né? Gap de alta, fecha gap, gap de alta, fecha gap. Vamos ver se isso vai acontecer, tá? Então, no leilão está acontecendo muita negociação e buscando essa liquidez. Esses players estão brincando aí com a turma. Vamos olhar o boizinho, tá? Boizinho tava numa queda infinita, tá? Vou puxar aqui no semanal, porque ele tava numa queda infinita, né? Parecia um cometa caindo, descendo que nem um foguete. Deu uma seguradinha aqui, tá vendo? Tá difícil ver um pavio nessa queda do boi, tá? E aí eu marquei essa região aqui, ó, como sendo uma região de interesse do preço, porque a última vez que ele bateu essa mínima aqui tem 3 anos, então é normal, tá tão afastado, né? 193,80, a última vez que ele bateu 193,80 foi em abril de 2020. Então é extremamente normal, assim, cara, é 101% normal que o preço dá uma resfriada para esperar a média chegar, ou pelo menos voltar à média. No caso dele aqui, pode ser que ele fique lateral esperando a média chegar devido à agressividade que ele teve nessa queda. Quando a gente olha isso no diário, né? Olha isso, que construção. Está na tendência de queda, não tem nada falando assim, ó, vai corrigir, tá? Não tem nada. Mas a gente tem esse alerta dessas regiões que marcamos aqui com essas 2 linhas amarelas, tá? Então isso fica o alerta de que ele possa ser que dentro desse range ele se lateralize um pouco, ou espera a média chegar, ou até mesmo faça um padrão de reversão. Não fez ainda, não tem negócio, tá? Não fez nenhum padrão de reversão ainda. Nesse momento aqui ele está operando a 1,59 de queda a 197,70, tá legal? Então segue aí esse preço distante absurdo da média, né? Quando a gente olha no H1, olha isso, o H1, tá? Tem movimento de compra aqui, tem algum padrão comprador? Zero, tá bom? Mesmo com esse tanto de gap, essa coisa, no máximo ele está fechando o gap ainda em tendência de baixa. Então a gente vai ficar de olho para ver se isso é uma movimentação falsa de compra, aí a pessoa compra aqui e já toma o seu chocolate logo cedo, tá? Então, boi também nesse padrão manteve aquele desenho de queda infinita, entrou dentro do range, é agora que a gente vai seguir acompanhando. Se ele buscar esse suporte do range ou se ele vai ficar ali estacionado, né, como se estivesse numa região de descanso ali, esperando as médias chegar, ou se acumulando de contrato para poder subir e buscar a média. Legal? Vamos dar uma olhadinha rápida no IBOV, que é o bônus da nossa leitura de agro, e o IBOV no diário. Eu já vou pôr direto no diário, tá? Porque a gente fez essa leitura aqui daquela sequência dos últimos 3 dias que teve queda, né? Quando o Banco Central noticiou que seria, ao invés de 0,25, 0,50 de corte na taxa Selic, e aí os 3 dias de queda consecutivos, fez uma correção, fez um fundo mais alto, buscou a média de 50. Olha de novo o que eu falo sempre, como que a análise gráfica é interessante, que a gente projeta ali os possíveis alvos, e ele encosta naqueles alvos independente de payroll, de notícias, indicadores, PMIs, IPCs. Esses dados fazem o preço, e não tenha dúvida disso, porém, isso se encaixa dentro da análise gráfica, um não anda sem o outro. Olha o tanto que isso é bacana. Então, com esse fundo mais alto, falou, olha, o próximo alvo dele seria 50. Eu só acredito que ele possa ser um movimento
um movimento crescente se ele ficar acima das 50 e confirmar. Caso contrário, ele pode bater nessas 50 e voltar e ficar ali se rebatendo, né? E olha o que está acontecendo. Bateu nas 50 e voltou. Tá? Hoje está ali com uma certa tendência de alta, mas a gente precisa ver mais ainda desse preço para acreditar que isso possa ser um movimento comprador interessante. Tá? Do contrário, aqui agora eu não estou vendo nada nesse sentido de venda. Inclusive a média de 50 ainda está levemente direcional para baixo no diário. Tá? No H1 aqui não tem nem muito o que fazer, porque ele está com as médias maiores de 200 e 400 para baixo, então só dá para pensar no movimento comprador acima disso aí. Legal? Então, pessoal, obrigado aí pela participação. A semana foi bem movimentada em todos os outros mercados, mas a gente sentiu ali que o boi nessa semana, o boi gordo dessa semana perdeu absurdo, demais, né? E assim, ele está nesse ritmo aí há meses. Então, quando será que ele para de cair? Legal? E soja e milho também não teve muita resposta positiva para a valorização do preço, tá? Então, seguimos acompanhando. Bom final de semana, segunda-feira tem mais.